Olá, tudo bem? Eu sou Eurico Franca, sou terapeuta psicanalista, hipnólogo e hoje estou trazendo um tema de grande importância para vocês e vou estar falando sobre fobia, do medo ao pânico. E também vou estar falando dos tipos de fobias, os prejuízos que a fobia leva às pessoas fóbicas, os sintomas e tratamentos para a fobia. Nesta semana também nós fizemos uma live onde eu levei esse tema pelo grupo GAFTA, né? Então eu também sou um dos palestrantes do grupo GAFTA, também trabalho na comunidade terapêutica Um Novo Recomeço, é uma comunidade que trabalha com dependentes químicos. Bem, então eu vou falar sobre fobia, desde o medo até o pânico. E o que é fobia? Mas antes de entrar diretamente sobre fobia, falando sobre fobia, eu tenho que falar do medo, porque o medo é um sentimento muito importante que todas as pessoas, todos os seres vivos têm e é de muita importância para a sua própria sobrevivência. Então, sentir medo é um processo normal. O que não é normal é quando o medo atrapalha eu fazer ou você fazer alguma coisa que é de grande importância e você não faz ou se faz, sente-se muito mal referente a este medo. Então, fobia. O que é fobia? A fobia é um transtorno fóbico ansioso, um pavor imensurável. Chega a ser irracional. Por exemplo, tem uma criança, ela vê um palhaço, ela acha muito importante, quer ficar no colo do palhaço, gosta do palhaço. Uma outra criança já age totalmente diferente. Ela tem ali aquele pânico, quer chorar, grita, entra no medo desesperado. Isso acontece com criança. Tudo bem, às vezes a criança assusta por alguma coisa, mas só que isso às vezes acompanha a pessoa para o resto da vida, o adulto. Eu tenho tratado de adultos, pessoas com 30, 40, até 50 anos, se ele estiver vendo a televisão e assistindo lá um programa qualquer, e apareceu um palhaço, mesmo que seja patati, patatá, ou mesmo que apareça uma foto de repente no YouTube, alguma coisa que essa pessoa vê o palhaço, ela já muda totalmente, para ela vê um monstro. Então isso é muito importante a gente entender essa característica da fobia. A pessoa fóbica, ela sente tanto medo que evita determinadas situações, pessoas, lugares, porque elas não querem se expor, ela tem um medo de se expor. Essa chama a fobia fóbica. Quando exposta essa pessoa sobre um objeto ou sobre aquilo que lhe causa a fobia, esse indivíduo apresenta uma série de sintomas físicos, como falta de ar, taquicardia, tremedeira, ataque do pânico, entre outros. Eu vou falar aqui agora sobre quais são os tipos de fobia e principalmente aquelas fobias mais comuns que as pessoas têm. E uma delas é a fobia social, que é essa que eu falei um pouquinho agora, que é o medo de se expor, o medo de conversar, o medo de se relacionar. Esta é conhecida como a fobia social. Aí depois nós temos a zoofobia, que é fobias de animais. Também temos a entomofobia. Entomofobia também ela é conhecida como insectofobia ou também a insofobia, que é o medo de inseto. Isso aí essa fobia também é uma das fobias muito comuns. Também tem outros tipos, como castrofobia, que é o medo do local fechado, acrofobia, medo de altura, glossofobia, que é o medo de falar em público, que é muito natural. Mas agora eu quero entrar nos detalhes dessas fobias, apenas de algumas, que não dá para a gente falar sobre muitas fobias. Então, fobia social. Ela é considerada como TAS, é o transtorno de ansiedade de fobia. A fobia social é um transtorno de ansiedade mais comum e tem considerado muito grave
ela é considerada muito grave pelas causas, pelos danos que ela causa com as pessoas que têm ela, viu gente? Vamos aqui dar um exemplo referente ao trabalho. Normalmente hoje, principalmente hoje mais do que nunca, as grandes empresas ou um bom emprego normalmente exige aquela pessoa que tem uma boa comunicação, que tem uma boa desenvoltura, que venha conversar, que venha, sabe, ter diálogo, aquela pessoa dinâmica. E quando a pessoa então tem essa fobia social, pronto, ela já trabalha todo. E isso acontece com pessoas que têm grandes conhecimentos, pessoas técnicas maravilhosas, mas que na hora de apresentar ou na hora de se relacionar, ela se sente muito prejudicada. E essas pessoas também têm outra causa dessa vez, fobia. Muitas vezes elas não querem sair de casa. E as pessoas, às vezes, principalmente criança, viu gente? Tem que prestar muito atenção na criança. Às vezes ela não quer sair, às vezes não quer nem ir para a escola, ou vai para a escola, sente-se mal, não consegue se enturmar. Cuidado, essas devem logo prestar atenção e procurar ajuda profissional para isso. Pessoas tímidas, né? Timidez também não tem nada a ver com fobia, mas é um passo muito grande da gente observar até onde isso é timidez e até onde isto é fobia, porque de repente esse quadro ele passa a ser fobia e a pessoa aí começa a ter pânico. Ela não consegue mais, às vezes, ficar no pátio da escola. Uma pessoa olha para ela já sente como aquela pessoa estivesse reparando alguma coisa nela. Então isso é muito importante que a gente vem falando e eu quero trazer esse assunto assim como que vocês tenham aquela visão muito especial para estar analisando tanto você quanto as pessoas da sua família. Vamos falar um pouquinho mais sobre fobia social. E uma das fobias sociais é o medo que as pessoas também têm ao falar no telefone, em realizar ligações ou recebê-las. Também manter uma conversa, um diálogo com pessoas estranhas e principalmente com pessoas que têm autoridade ou pessoas de níveis mais elevados. Medo de ser considerado inadequado essas pessoas têm, né? Então elas se consideram pessoas que têm uma autoestima muito baixa, então ela se sente inferiorizada, elas têm medo que as pessoas, parece que todas as pessoas estão olhando para ela, ou quando alguém olha em sua direção, ela já sente um certo pânico, como aquela pessoa estivesse reparando nela algum defeito. Ela tem um medo de ser aceita no grupo que ela participa, no grupo de amigas, no grupo de escola, no grupo de trabalho. Ela tem medo daquilo que os outros também pensam sobre ela. Então a fobia social, ela leva também um outro problema, um outro fator no qual hoje a sociedade sofre muito, que é a dependência química. Normalmente as pessoas dependentes químicas são pessoas muito inteligentes, muito sábias, mas tem atrás dessa sabedoria, ela tem uma dificuldade de comunicação, de passar aquilo. São pessoas tímidas, pessoas que não se sentem bem em ambientes, pessoas que vai num evento, parece que não tem um lugar para ela. E para essa pessoa se soltar, para ela se sentir melhor, o que ela precisa? Está ingerindo álcool, está ingerindo outras drogas, cigarro. Então aí as pessoas passam a pegar coisas fora dela para trazer, para diminuir a sua aflição e a sua ansiedade. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre as perdas, né? Sobre as perdas que as pessoas têm com a fobia. Eu tive um caso agora muito recente de uma pessoa formada em jornalismo, ela arrumou um emprego muito importante e não conseguiu permanecer nesse emprego porque ela teria que viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro e voltar ao mesmo dia, e ela precisava fazer o quê? Andar de avião. E isso foi um pânico, ela não conseguiu, e
que ela acabou perdendo uma grande oportunidade de emprego, quer dizer, um grande sonho da vida dela foi jogado fora, justamente por causa desse medo. E não é só o medo de avião, as pessoas também, às vezes, mesmo dentro da área do emprego, às vezes, para fazer uma entrevista. A pessoa vai fazer uma entrevista, ela amarela, ela começa a tremer, ela sabe tudo, mas não sabe expressar aquilo que ela sabe. Então, esse relacionamento, esse problema de relacionamento, dessa fobia social, eu acredito que seja uma das fobias que mais prejudicam as pessoas. Agora eu quero falar também sobre os sintomas. Quais são os sintomas que as pessoas sofrem, né, quando tem fobia? Quando uma pessoa fóbica ela é exposta a um objeto causador de fobia, esses indivíduos apresentam uma série de sintomas físicos. Aumenta a serotonina, falta de ar, tem o problema de aceleramento do coração, taquicardia, a sensação que está tendo um infarto, né? Tem casos que as pessoas chegam a procurar um cardiologista porque eles imaginam que ele está tendo problema de coração, mas não é nada disso. Realmente o que essas pessoas têm é um medo exagerado, ela já está tendo talvez uma ansiedade, às vezes já está começando a ter um ataque de pânico, que eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então elas começam a ter esses sintomas que é muito prejudicial, parece que vai ter um infarto e elas acabam às vezes procurando um cardiologista, e aí é feita uma série de exames e normalmente não dá nada porque a pessoa não tem, o problema dele não é clinicamente, né? Então as pessoas normalmente, fóbicas também, elas têm um nó na garganta, não conseguem, a voz não consegue sair, dá um envermelhamento na pele, na face. Muitas delas sentem dor de barriga, é o famoso piriri, né? A baixa autoestima, a insegurança. Então esses são os sintomas principais que as pessoas sentem quando está em situação de pânico. A sensação de não conseguir controlar, mesmo sabendo que aquilo não tem um perigo propriamente dito, mas esta pessoa entra numa situação de ansiedade muito grande, entra num medo muito grande. Então ela tem um pânico incontrolável, ela tem sudorese, né? Que é um aquecimento muito grande da pele, começa a dar formigamento, dificuldade de respirar, tremedeira, envermelhamento da pele, como eu já tinha dito. Esses são os principais sintomas que as pessoas fóbicas apresentam. O que causa fobia? São os mais diversos fatores. Então, a fobia, normalmente ela vem pelo meio social, as experiências que as pessoas teve durante a sua vida. Também a fobia pode ser ocasionada por uma violência, um susto, uma tragédia. Muitas vezes ela inicia na infância, na adolescência, e pode ser também qualquer idade, a pessoa pode adquirir uma fobia, viu, gente? Então, e a fobia, como eu coloquei anteriormente, ela é um processo também que ela vai aumentando se não for tratada, porque tudo que na nossa mente, que eu armazeno na minha mente, e aquilo vai se repetindo, tem a tendência a crescer, tem a tendência a aumentar, aí podendo chegar até o síndrome do pânico, tá? E 30% da causa de fobia pode ser genética mesmo, pode ser da genética dos pais, dos avós, também pode levar também à fobia. E nós temos aqui 2 tipos de tratamento que para tratar a fobia. Normalmente o melhor mesmo seria fazer os 2, tanto o clínico quanto o terapêutico. O clínico intermédio do psiquiatra, do neuro, ou então o terapêutico intermédio do psicólogo, da terapia, do psicanalista, do hipnólogo e de outras técnicas de terapia.
Então a psicoterapia chamada TCC é a terapia cognitiva comportamental. É fazer uma dessensibilização temática como isso acontece como se fazer uma redução de dano. Só para entender e ficar bem claro como é que é aí essa terapia, né, cognitiva comportamental. É eu pegar uma situação que ela é muito grande e eu vir diminuindo ela, diminuindo, até chegar numa situação aceitável. Normalmente, com a hipnose, eu pego uma situação, a pessoa tem, vamos imaginar que a pessoa tem pânico de barata. Então, eu falo para ela, olha, se essa barata estiver aqui, estiver 5 metros de você, dá para você suportar? Dá. Aí eu vou trazendo essa barata para mais perto, vou fazendo ela aceitar, vou trazendo essa barata mais próxima, até que esta pessoa chega a tocar nesta barata. Então isso aí tudo é feito mentalmente, e a gente às vezes também pode usar como ferramenta um objeto também. Uma outra forma também que eu acho bastante válida, que eu também tenho usado muito e com grandes resultados, é você fazer a pessoa imaginar em que fórmula ela tem esse medo que ela tem da barata. Tem uma forma quadrada, retângulo, que forma ela tem? A pessoa vai dizer que forma que é. Depois eu vou dizer que cor que apresenta, que mais ela se identifica com esse medo. Ela me dando essas 2 coordenadas, gente, aí eu já vou para o outro lado, vou dizer para ela, e qual é a cor que lhe traz paz? Qual é a outra forma que lhe traz paz? Entendeu? E a gente vai transportando o medo pela aquilo que ela gosta. E quando a gente termina a terapia, normalmente a pessoa já está visualizando aquilo que ela tinha pânico, ela já está vendo com naturalidade. Tá certo? Então isso é muito importante. Muitas vezes a gente precisa enfrentar a situação, enfrentar o medo, mas não daquela forma repetitiva, né? Olha, você tem medo de barata, você tem que estar no meio das baratas, você tem que ir lá encarar ela. Não é desta forma. Isso poderá aumentar ainda mais o pânico. Então isso é um tratamento terapêutico que é muito importante ser acompanhada por um profissional. Você já perdeu alguma oportunidade por medo de enfrentar alguma situação? Por exemplo, realizar uma palestra, expor as suas ideias, vender o seu produto, conquistar uma pessoa, fazer prevalecer as suas ideias em uma roda de amigos. Você já perdeu a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego, ou perdeu a oportunidade pela entrevista que você fez, você achou que não foi boa e você perdeu a oportunidade daquele emprego porque a sua entrevista foi muito ruim? Você ficou sempre por último para expor as suas ideias, você esperou todas as pessoas primeiro em falar para depois você expor as suas ideias? Se você teve qualquer uma dessas, uma outra situação que se assemelha a esta, então deixa seu comentário abaixo para que a gente possa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça seu comentário, faça sua pergunta, que eu com muito carinho eu vou fazer questão de responder cada uma para vocês. E o que leva uma pessoa a buscar ajuda? É quando a pessoa começa a ter perdas pela causa da fobia. Vamos imaginar que a pessoa vive aqui na cidade e ela tem fobia de cobra, mas ela mora aqui na cidade. Quantas vezes na vida essa pessoa vai ter probabilidade de enfrentar, de ter uma cobra na sua frente e enfrentar a situação? Então, normalmente, raramente isso vai acontecer. É diferente de uma pessoa lá no campo. Ela vai ter a probabilidade dela se encontrar com uma cobra, com um sapo, com qualquer animal peçonhento ou rastejante, é muito mais fácil.
Agora, se a pessoa tem um medo de barata, se a pessoa tem que aquilo atrapalha ela, se ela tem medo de altura, se ela tem medo de falar, de se comunicar, aí nesse momento é o momento de realmente a pessoa perde ajuda. Então, normalmente a pessoa procura ajuda quando ela começa a ter perdas diante dessa situação. Agora eu vou falar para vocês quais são as técnicas que eu faço uso para tratar de fobia, de ansiedade, depressão e outros sintomas. E, primeiramente, eu uso a técnica da terapia holística. Também uso muito a psicanálise, a programação neurolinguística dentro da hipnose. Então a hipnose para mim é uma ferramenta primordial, porque a pessoa, quando ela está hipnotizada, quando ela está em transe, ela fica mais sugestiva aquilo que você fala para ela. Ela fica mais, ela aceita com muito mais propriedade aquilo que é dito, aquilo que é passado. Então tem uma facilidade do tratamento ser muito mais rápido, porque nós vamos falar diretamente com o inconsciente. E também eu uso muitas vezes a hipnose para buscar informações que essa pessoa pode ter tido no passado e que vem influenciar também agora no momento, com pânico, com ansiedade, com medo e com tantos outros fatores também que isso pode ajudar. Então lembre-se que todas as fobias, sem exceção, têm tratamento. Dificilmente uma pessoa conseguirá recuperar-se sozinha. Não deixe que esse problema prejudique você, né? Procure um profissional da área. Eu sempre recomendo, né, na minha terapia, principalmente quando a pessoa ela passa a ter um pânico. Então quando a pessoa ela entra em pânico, como eu disse, todo o corpo dela sente o coração acelerado. Naquele momento é um momento de adrenalina muito alto, muito forte. Essa pessoa realmente ela sofre demais e muitas vezes ela precisa ser medicada para que ela tenha esse controle. Aí eu vou indicar essa pessoa a um profissional médico. Terminando aí esse bate-papo, eu espero ter colaborado com vocês. Eu quero que você dê um joinha, faça seus comentários, faça suas perguntas, nos ajude também a divulgar esse vídeo para que a gente possa postar vídeos de qualidade cada vez melhor. Então eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que uma pessoa tem de agir e de enfrentar os seus medos, temores ou quaisquer intimidações. É atuar com bravura diante de obstáculos e dificuldade que a vida pode oferecer. Busque ajuda, não desperdice sua vida, ela é muito especial. Gratidão, fique com Deus e muito obrigado.